A gente conversa agora com os integrantes da banda Almirante Shiva, mais um expoente da nova cena do rock de Brasília. O jornalista Dari Júnior esteve à frente do Refrão por pouco mais de 2 anos. Foram mais de 100 edições com bandas e músicos autorais, personalidades do cenário musical. Grandes encontros com músicos como Ginga, Oswaldo Montenegro, Toquinho, Pepeu Gomes, Xangai. E com Felipe Seabra, da Plebe Rude, um ídolo e uma das bandas prediletas, Dari repercutiu momentos históricos, como o dos 30 anos da Constituição e a trajetória da banda, que viveu a redemocratização do país. Entrevistas emocionantes graças à bagagem musical do jornalista. Um músico revelado no último programa, que apresentou como multi-instrumentista Milton Guedes. E aí o Oswaldão, aí nessa época, ele tinha uma música que começou a tocar no rádio também, que era Taxímetro. Quer dizer, começou com um assovio. E ele me chamou para gravar um assovio que ficou famoso, que é assim... Faça o violão ali, vamos fazer em Mi, né? É, Mi maior. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Antes ele sentava aqui no lugar onde eu estou. Hoje ele é o convidado do Refrão. Muito bem-vindo, Dari Júnior, o músico. André, muito obrigado por me receber aqui. É interessante ver a volta que o mundo dá, né? Como se fosse um ciclo realmente, né? É até um chavão dizer que a vida é feita de ciclos. E é um grande barato, né? Depois de tanto tempo, estar aqui de volta... Né, agora já para mostrar um outro trabalho, um lado que eu acho que os telespectadores do Refrão já até imaginavam que existisse, mas que não ficava tão claro, e agora eu posso expor isso de uma maneira muito mais franca. Né? E tá feliz? Muito, muito, né? Muito. Foi graças ao Refrão até que eu pude retomar a minha carreira artística, a convivência com grandes cantores e compositores, bandas, músicos virtuosíssimos. Isso tudo me despertou o interesse, né, de voltar, de produzir novamente e tal. E eu posso dizer que o fato de eu estar aqui está diretamente ligado ao que eu passei no Refrão, com certeza. E como é que está desse lado? É diferente um pouco, né? Porque na condição de entrevistador a gente pode ser mais incisivo, a gente pode ser delicado, a gente pode ser duro. A gente sempre quer saber, né? E na hora de falar, aí... Quando é preciso falar sobre a sua própria obra, sobre a sua própria história, você tem um certo cuidado, assim, né? Porque é difícil, né? Outro papel, mede as palavras. Né? Porque agora você aí está nessa condição que a gente costuma vulgarmente chamar de estilingue, né? E eu estou aqui, eu sou vidraça, né? Mas é bacana, a gente tem que se expor de qualquer maneira, né? Porque isso ajuda também a dizer o que a gente faz, né? Que sentido tem na nossa música, né? Para onde você vai com essa obra, enfim. E como é que começou a música na sua vida? A música para mim começou quando eu voltava da feira com a minha mãe, lá em Corumbá, nos anos 70, e a gente parava na rua, era um calor, é uma cidade muito, muito quente, né? Fica na fronteira com a Bolívia, e aí a gente ouvia a música saindo pela janela das casas, né? As famílias com o rádio ligado, em estações AM, e você ouvia tudo aquilo, né? Odair José, Belchior, Benito de Paula, Guilherme Arantes, Folhas, que era uma banda brasileira que cantava em inglês, porque na época o mercado estava muito assim, né? Você tinha cantores brasileiros que faziam músicas em inglês, além daqueles monstros já da época, né? Paul Simon, Cat Stevens, Queen, tudo isso tocava no rádio AM lá em Corumbá, e eu fazia, coitada da minha mãe, eu fazia minha mãe parar no meio do caminho, né, naquele sol todo, olha mãe, ó, olha, né, era para ouvir, né, olha mãe, olha isso, e eu parava e ficava ouvindo ali as músicas e tal. A música entrou na minha vida dessa forma. E qual que foi o clique, assim, você músico? Isso foi alguns anos depois, já adolescente, morando no Rio de Janeiro, quando eu acordei um certo dia, porque um primo tinha que levantar cedo para ir para o trabalho, morava na casa dos meus tios. E aí o rádio despertou e eu acordei com isso, né? Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Ficava até imitando o Renato, né? E tal. E foi aí que eu vi
Eu parei, era para ter desligado imediatamente o alarme, porque havia mais 2 primos, né, além do Almir, falecido Almir, que Deus o tenha, e eu não desliguei o alarme, porque os outros queriam continuar dormindo e eu queria continuar ouvindo a música, né? E aí eu, Almir, o que é isso? O que é isso? Ah, isso é Legião Urbana, depois eu pego o disco para você aqui com o vizinho e tal. Mas foi ali, André, ali naquela manhã de 1985, o país já depois do Rock in Rio, né? Uma tentativa, um esforço de redemocratização, né? Com a nova república, enfim, foi ali que tudo começou. Ali eu vou fazer isso. Quais são seus ídolos? Quem você queria ser quando crescer? Eu seria leviano se não falasse do Renato Russo, porque ele foi a primeira grande referência para mim de rock, cantado em português, né? Quando eu vi Legião Urbana e tal, foi importante porque pela Legião eu pude conhecer as influências sobre o Renato, né? Como Gang of Four, Joy Division e a principal de todas para mim, que é a minha grande banda do coração, que é o The Smiths. Então, o Renato foi a primeira coisa, assim, não, eu fui fazer jornalismo, inclusive, por causa do Renato, porque ele era formado em comunicação social, né, e tal. E com o passar do tempo, eu fui descobrindo outras coisas, Mas né? a música veio antes do jornalismo. A música veio antes do jornalismo, né? Eu fui fazer jornalismo porque eu estava querendo seguir os passos do Renato Russo, né, quando eu era molecão, bem moleque, né, 14, 15 anos. E tal. Foi daí. Mas a partir dele eu fui descobrindo outras coisas e aí até resgatando artistas que eu tinha ouvido na infância, mas que eu não tinha maturidade, evidentemente, para saber, para entender a grandiosidade daquelas obras, né? Especialmente Belchior. E tem alguma coisa do Belchior que você possa tocar aí pra gente? Tem uma fácil, né? Que tem tudo a ver, inclusive, porque é uma referência que o Belchior faz a um grande ídolo dele, que é o John Lennon, né? Que ele dizia, né? Saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho, desde que eu decida a minha vida. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. A gente vai ter que fazer um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com o nosso papo e sobre as bandas aí que você participou. Beleza. Primeira parada do refrão e a gente volta já. Não sai daí. A gente está de volta com o refrão. Nosso convidado de hoje é o Dari Júnior, músico. Dari, você participou de bandas de rock e entre elas o Terminal Guadalupe. Como é que foi essa experiência de rock and roll, pós-punk? Como é que foi essa fase? O Terminal Guadalupe talvez tenha sido a banda com a qual eu consegui mais notoriedade, né? Foi um projeto, como tudo geralmente começa assim, né? Uma coisa solitária, que vai abarcando outras pessoas e aí vira algo coletivo. Isso era 2002, eu tinha acabado de encerrar uma banda chamada Lorena Foi Embora, que era uma coisa mais punk, hardcore, pós-punk, assim, existencialista, né? Pretensamente existencialista, né? E aí eu estava pensando, eu tinha feito uma crônica e aí uma colega começou a trabalhar como se ela pudesse virar um roteiro, essa crônica, para um curta-metragem. Aí a gente acabou fazendo, os dois, eu e essa colega, o roteiro de um curta-metragem, e aí eu fui compondo músicas para esse filme. E aí eu tinha música demais, né? Precisava ter uma banda para gravar tudo isso, né? E tal. Aí o pessoal da Polexia foi a banda que deu esse suporte para gravar o primeiro disco, e aí aos poucos, né, foram entrando os integrantes que seriam, né, da formação mesmo definitiva. E a gente pode fazer muita coisa legal, né? A gente gravou em estúdios legais, a gente viveu experiências fantásticas, a gente abriu para o Placebo,
né? A gente abriu para o Marcelo D2, a gente abriu para o Pouca Vogal, que era aquele projeto do Humberto Gessinger com o Duca Lendecker. Então, foi uma experiência fantástica de você percorrer o país tocando suas próprias canções, entrar em paradas de rádio, entrar em paradas de videoclipes, fazer todo aquele caminho, assim. Então, foi maravilhoso. Assim. E era uma época muito rica. Sim, a década passada acabou meio que subestimada, digamos assim, porque a indústria fonográfica já estava num processo de transformação e então muita coisa interessante ficou pelo caminho. Né? Eu digo isso porque eu tive a felicidade de conviver com grandes bandas, grandes artistas que, infelizmente, não conseguiram ter uma projeção, não conseguiram o espaço que mereciam. Né? Mas não vejo como uma década perdida na música. Muita gente fala que não aconteceu nada na década passada. É um grave engano, assim, muita coisa boa rolou e tal, mas o mercado ficou muito focado no segmento, né, do emo-core, né? Só as bandas que faziam aquela choradeira, assim... Então, era isso. E aí outras bandas que tinham uma outra postura estética, né, que tinham um outro caminho, não conseguiram ter a mesma relevância para o mercado. A gente ficou mais conhecido por Pernambuco Chorou, que foi a música de trabalho do último disco de estúdio, A Marcha dos Invisíveis, mas tem coisas assim que até hoje eu sou obrigado a tocar mesmo com o meu novo projeto, com o Dario Júlio e os Franciscanos, né? Como, toca aí pra gente. Tem Lorena Foi Embora, que é uma música em homenagem a Lorena, né? Que se eu não tocar, ninguém... Né? Minha filha chama Lorena. Pois é, olha só, tá tudo aí, né? É tarde, só morre na contramão. Quem sabe a nuvem pare o avião, que o desamparo leve a saudade. O meu amor foi solidariedade. Os meus joelhos estão bem cuidados. Eu vejo a nós por todos os lados. A ironia ainda desafina. Cada cabeça uma guilhotina. Minto quando eu quero, como é fácil negar. Não me desespero se ainda posso fingir, dissimular ou desistir. Tudo que resta agora, Lorena foi embora. Muito legal, muito show, Dari. E o jornalismo te ajuda a compor? Talvez seja aí o meu grande defeito. Eu não consigo trabalhar de forma ficcional. Rigorosamente, tudo que eu escrevo, todas as minhas composições, elas partem de um fato concreto. Presente, passado ou prestes a acontecer. Ou uma idealização daquilo que está rolando, que eu espero, enfim. Mas a minha matéria-prima, por influência dessa profissão mesmo, sempre foi a realidade, assim. Essa é a minha grande verdade, assim. Eu tenho uma dificuldade, eu não consigo realmente criar personagens ou coisas assim, não. Eu falo sobre o que acontece, né? É basicamente isso, assim. E ainda sobre essa época das bandas, você acha que o rock era mais transgressor? É uma pergunta difícil, né? É uma pergunta difícil porque, vamos fazer uma comparação. Nos anos 80, você vinha de um período de ditadura, portanto, era complicado você se manifestar, tocar em questões centrais do país. Aí havia uma grande demanda reprimida. Com a redemocratização, essas bandas puderam falar sem correr risco de prisão ou coisa parecida, sem censura. Especialmente bandas como Plebe Rude, a própria Legião e tal, né, Paralamas do Sucesso, né, que tinham essa coisa, essa veia mais politizada e tal. Então, havia uma demanda. Então, por isso que a música, o rock dos anos 80, ficou muito marcado por uma postura supostamente rebelde ou transgressora, porque tinha uma demanda reprimida. Assim, as pessoas, os jovens daquela época, tinham muito a dizer e não podiam. Quando eles começaram a ter essa liberdade, falaram. Aí, hoje, as bandeiras mudaram, os assuntos, eles se sucedem, né? Hoje, a gente vive uma sociedade, né, como diria Humberto Gessinger, infartada de informação, né? É muita coisa para você dar conta e a gente não consegue responder a tudo. Então, fica difícil. A música, ela ficou mais morna? Eu acho que a música, ela se dividiu demais, assim. Tem muita gente fazendo muitas coisas diferentes, mas há espaço para essa canção transgressora, para artistas que são transgressores, que têm uma estética
muito clara nesse sentido e tal. O que mudou foi o mercado, Andréia. O que mudou foi o mercado, porque naquela época uma banda que tivesse uma canção como Até Quando Esperar podia tocar no rádio. Hoje eu não sei se toca. Hoje você só encontra isso talvez em artistas como Emicida, né? Como o Criolo, no rap. E outros que estão vindo aí de bandas novas também. O rap, ele assumiu essa postura que as bandas de rock dos anos 80 tinham. Hoje, se eu quiser entender um pouco melhor o meu país, acho que os grandes cronistas estão no rap, né? O rock, ele ainda tem uma dificuldade de falar, mas a galera do rock continua falando sobre isso. Talvez eles não consigam agora o mesmo espaço de antes. E eu podia citar trocentas bandas aí, e tal, e artistas que estão muito firmes nesse sentido, como o Philip Long, como o próprio Beto Cupertino, do Violence. São artistas que talvez não tenham a mesma visibilidade que a galera dos anos 80 tinha. A gente vai para mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta agora com o seu trabalho autoral, novo, inédito, para a gente conhecer um pouco mais. Maravilha. Mais uma pausa no refrão e a gente volta já. Até daqui a pouco. Tomar você com mate, chimarrão, eu faço disso uma certeza. O que aconteceu foi tão particular. Aquele menino, seu destino, Rua Cuiabá. Agora vem aqui, um beijo em mim, que a praça vai cantar. De chegar, mas aprendi que a história sempre é construção. Não pare de sonhar, por isso volte aqui, um beijo em mim, que eu vou continuar. E a gente está de volta com o refrão. Hoje o convidado é o músico Dari Júnior. Agora a gente vai falar sobre o seu novo trabalho. Por que Menino Velho da Fronteira e por que Dario, Júlio e os Franciscanos? Dario Júlio é uma piada interna, porque como jornalista eu sempre me apresentava para as pessoas na hora de gravar uma entrevista, enfim, e eu falava, prazer, Dari Júnior. Dario Júnior, sabe? Então geralmente o pessoal entendia Dario Júlio. Você se transformava em outra pessoa. Aí eu achava engraçado, né? Mas eu nunca guardei isso, né? Então agora, na hora de fazer esse projeto novo, né? Já tem um tempinho, aí eu guardei, resgatei essa piada interna e tal, Dario Júlio e os Franciscanos, que é uma homenagem ao meu filho, na verdade. Então, todas as vezes que eu tiver acompanhado, não importam os músicos, serão sempre os franciscanos. Que seu filho é Francisco, exatamente, lembrando. Então, homenagem a ele. E o Menino Velho da Fronteira é justamente aquilo que eu falei lá no comecinho, né? É uma forma de resgatar aquilo que eu ouvia muito quando criança, aquele som de radinho de pilha, né? É uma homenagem à minha mãe, as canções foram muito inspiradas na vida que a gente teve, né? As dificuldades que a gente passou, né? Que foram muito duras, assim, e tal, e certamente é uma homenagem também à maneira como ela me formou, né? O tipo de homem que eu sou, a minha visão de mundo, eu devo muito isso a ela, né? Então, por isso tem essa coisa do Menino Velho da Fronteira. É um grande passeio, né? Tem um pouco de nostalgia e tal, mas pode ser qualquer cidade. Pode ser Quixeramobim, pode ser Chapuri, pode ser Cachoeiro do Itapemirim, enfim, não importa a cidade. Todo mundo que veio do interior e abriu caminho à força, né, batendo no peito e seguindo em frente, eu acho que vai se identificar com essas canções, porque elas são uma história da vida de um cidadão comum, né, que é como eu me vejo. Né? E você diz que é como ouvir uma rádio AM
dos anos 70. Isso, uma rádio Me conta 73, assim. como é que é essa história. Por exemplo, era muito comum você ouvir isso, né? Você pega as canções, por exemplo, do Paul Simon, né? Que era a maneira mais fácil de você aprender inglês. Eu recomendo para as pessoas, assim, ouça Paul Simon, porque ele pronuncia tudo, as canções são do cidadão médio, comum, né? E se ouve, por exemplo, The Boxer, né? And now I'm just a poor boy. Aí você vai ouvindo aquilo, né? E foi, inclusive, essa música que me inspirou a fazer uma canção chamada De Ninguém. Eu vou tocar só o finzinho, né? E agora era hora de encarar um menino que passou no vestibular e avisou que estava indo embora. Filho, as coisas não são assim, você ainda precisa muito de mim. Eu te digo, quando dar o fora. E ele, eu não sou de ninguém, pai, eu não sou de ninguém. E assim vai. Paul Simon. É bem essa levada. É, né? Bem muito essa bonito. levada. Aliás, você passeia em vários estilos. Tem também... reggae. Tem reggae. E tem também a Jovem Guarda. Sim, sim. Porque não tem como você falar dessa música do finalzinho dos anos 60, começo dos 70, sem falar de Roberto Carlos, né? Sem ter essa referência, né? Muito clara de Roberto Carlos. Assim, essa música mesmo, como diria o poeta, tem muito daquele Roberto Carlos do comecinho dos anos 70, né? Que muita gente diz que foi a grande fase dele, enfim, para mim teve fases maravilhosas, assim, então você consegue sempre tirar peças interessantes do catálogo do Roberto Carlos, assim. Esse período, especificamente, eu acho maravilhoso, assim. E que quem ouve, como diria o poeta, vê, nossa, isso é muito Roberto Carlos, ou isso é muito Guilherme Arantes, né? Benito de Paula, é tudo isso, de fato, né? Músicas com piano, todas as músicas do disco têm solo de guitarra, de alguma maneira. Então, estou resgatando essas coisas que eram muito comuns na época, né? Aqueles arranjos, pianão... É isso que eu ia te falar, o piano tem o teclado, ele fica bem evidente, né? Com aqueles efeitos que eram colocados à época, é uma coisa bem perceptível. Quem fez os arranjos para vocês? Eu devo muito esse disco ao Bruno Esguissardi, que é um grande guitarrista, arranjador, ele foi o produtor do disco, e o Bruno, além de entender todo o conceito, né? Porque eu cheguei com as músicas. Bruno, as músicas são essas. Tá. Aí ele pegou tudo isso, né? Essas músicas já tinham uma estrutura, evidentemente, né? Todas as partes. E aí, conforme a gente conversava, ele ia incluindo novos elementos, novos timbres e recrutou grandes músicos, né? O Ivan Rodrigues na bateria, o Ângelo Roman Neto, agora só Roman, no piano, Marcelinho França no baixo, Matheus Bittencourt na guitarra, a Sandra Piola, a mulher do Bruno, também participa cantando e tocando trompete. Então, o Bruno, eu digo que o disco é tão dele ou mais dele do que meu. E todas as músicas são suas? Todas as músicas são minhas. É um disco de compositor mesmo, né? Para passear por vários gêneros e tal, e contar uma história. Ele conta uma história, né? É um álbum que conta uma história, desde o comecinho até o final. Tem uma historinha ali. E tem uma grande influência de Belchior também. Muito, né? Muito, né? Você conta que você começou a pensar nesse álbum a partir de uma situação relacionada a Belchior. O que foi? Um caminho natural, porque eu tinha sido convidado para participar do tributo ao álbum Alucinação, que é um clássico, né? Da nossa MPB, é um grande disco do Belchior. E aí eu regravei Apenas um Rapaz Latino-Americano. Porque numa canção do Terminal Guadalupe, eu tinha uma letra que eu mudava, assim, eu sou apenas um rapaz sul-americano, pobre cidadão que tem outros planos e tal. E aí o produtor desse tributo, né, o Jorge Wagner, ele imediatamente me chamou, porque o Dari já conhece o Belchior, gosta, então vamos trazer o Dari. E quais são os planos agora? Agora é tocar, né? O disco já está disponível em todas as plataformas digitais, né? O clipe de Como Diria o Poeta está rolando e agora vamos fazer mais shows, né? A gente fez o lançamento em Curitiba, né? Para onde eu retornei no começo do ano e agora tem outras cidades para fazer, Mato Grosso do Sul, vamos fazer Minas, Rio de Janeiro, São Paulo. O segundo semestre está bem movimentado. E dá teu endereço, o endereço para onde as pessoas podem se deliciar aí com o seu som. Olha só, eu estou no Instagram, Dario Júlio e os Franciscanos, no Facebook também, Dario Júlio 2014 está lá,
né? facebook.com/DarioJúlio2014 e também estou nas plataformas digitais, é só procurar O Menino Velho da Fronteira, Dario Júlio os Franciscanos, que vai encontrar tudo, canal do YouTube também, Dario Júlio os Franciscanos, está tudo lá. Dari, eu te agradeço muito, muita sorte no teu caminho, nas tuas fronteiras, que elas sejam extensas e que tua música chegue a vários corações. Eu queria agradecer a você e a toda a equipe do Refrão, porque foram justamente essas pessoas que me motivaram bastante, que me deram muito ânimo para recomeçar tudo outra vez. Então eu devo não só a você, que agora está conduzindo o programa brilhantemente, mas também a todos os colegas que fazem esse programa acontecer e mantêm esse espaço tão importante para a música brasileira. E eu te agradeço por inspirar a gente. Que isso. E a gente fica por aqui. Confira nossa programação no site tvjustiça.jus.br e também no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Próxima semana tem mais Refrão e a gente te espera. Toca aí, Dari. Um dia minha mãe se aproximou, parou diante de mim, suspirou, pensei, tô perdido. Filho, acabou o carnaval, mas eu tenho uma chance na capital e você precisa vir comigo. E eu disse, eu não sou de ninguém, eu não sou